Então, aqui ficou um pouco desconfigurado, mas acredito que dá para entender. Então, o atendimento inicial à vítima de intoxicação, ele começa no pré-hospitalar. A gente não pode esquecer da importância do atendimento pré-hospitalar, né? E cada vez mais eles devem ser valorizados. Então, se a vítima é encontrada, por exemplo, desacordada, vejam a importância de um primeiro contato, ou de quem viu aquela criança sob efeito de alguma substância, fazer um contato ou com o Ciatox ou direto com o SAMU. E, no caso de contato com substâncias tóxicas, por contato com a pele, a descontaminação também pode ser feita no local de atendimento. Tá? É recomendado, inclusive. Se você suspeita de que aquela criança está com um contaminante cutâneo, que você você lave de forma abundante, né, a pele, e aí essa descontaminação ela vai continuar no ambiente hospitalar. E também pensando em estabilização e no transporte adequados. Já no ambiente hospitalar vem a triagem. Não sei se todos sabem, mas toda vítima de intoxicação ele é considerada prioridade. Lá no IJF, eles ganham, no mínimo, a cozinha laranja para atendimento. Então, na suspeita, já vai na frente, passa na frente. Não os acidentes com animais peçonhentos, mas suspeitas de intoxicação, sim. Então, os sinais vitais, fundamentais para a gente poder se conduzir. Deve fazer parte do atendimento inicial a aplicação do PAUS, do ATLS, tudo que a gente já sabe, de conhecimentos prévios. A avaliação sistemática, aquela que você segue a sequência, que você vai interrompendo e corrigindo o que precisa ser corrigido e depois reavalia. Na sequência, classificar o que está sendo visto. Então, a gente precisa fazer o diagnóstico adequado daquele paciente, descontaminar dentro do ambiente hospitalar, seja na pele, também lavando, ou mesmo através de lavagem gástrica, ou terapias mais avançadas, por exemplo, a hemodiálise. E as medidas específicas que vêm em situações também específicas, né? Você vai usar um antídoto para aquela determinada medicação, ou se você suspeita e não se sabe o que aquela criança ingeriu, você vai tentar fazer uma medicação para reverter aquele efeito que está sendo visto, né? E notificar, nunca esquecer de notificar. Faz parte do atendimento inicial também já o acionamento da notificação. Então, aqui, infelizmente, ficou desconfigurado o meu gráfico, mas eu queria passar conceitos para vocês, né? Para a gente poder fazer uma discussão de alto nível, a gente precisa estar sabendo do que está falando. Então, alguns conceitos básicos que muitas vezes são confundidos, mas são expressões muito próximas que geram alguma confusão. Então, começando com o vermelhinho lá, o agente tóxico, né? O que seria um agente tóxico? Vocês sabem? Então, é qualquer substância capaz de provocar um desequilíbrio na homeostase de um organismo vivo. Então, isso é um agente tóxico. Veneno ou peçonha? Quem se habilita? Sabem o que é? Residentes? Podem falar? Sabem a diferença de animal peçonhento para animal venenoso? A gente não vai falar de acidentes com animais aqui, mas é muito importante a gente fazer essa diferença. O animal peçonhento, ele dispõe de um mecanismo para inocular a toxina dele no corpo do outro animal, seja o ser humano ou outras presas, por exemplo. E o animal venenoso, você só vai se contaminar, só vai se intoxicar se você ingerir ou tocar, se for uma planta, por exemplo. Tá? Então, tem que ver bem direitinho essa diferença. Então, o conceito de veneno ou peçonha, na verdade, é um aglomerado de substâncias tóxicas que vem de uma origem biológica, de um animal, de uma planta, e que é capaz também de fazer toda essa desregulação na nossa homeostase. A toxina já é muito próximo ao conceito do agente tóxico, mas na verdade, é a substância isolada. O agente tóxico pode ser uma coisa mais complexa, a toxina não. É algo que foi isolado e que é capaz de levar um dano à homeostase do indivíduo. Intoxicação é o conjunto de sinais e sintomas que vêm na sequência após o contato, ou seja, pela pele, seja inalando, ou seja, ingerindo uma substância, uma toxina ou um agente tóxico. A toxicidade é a propriedade que essa substância tem de causar o dano. Então, tem umas mais, outras menos. E o que vocês acham assim, que
que muda a toxicidade de uma substância para outra. O que interfere? Quantidade, a dose, a concentração. A reação do indivíduo é considerado algo que muda a toxicidade, então, de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, um ser humano mais gordo, ele vai reagir diferente do que um ser humano pequeno, no caso, os nossos pequenos, né? Vai depender de tempo de exposição, quantidade, frequência de exposição, dose, concentração. E aí, por último, eu trouxe o conceito da dose, que a gente fala tanto de dose tóxica e tal. Não esquecer, né? A dose ela pode ser tóxica, ela pode ser uma dose também efetiva. Então, quando a gente fala dos nossos medicamentos, né, que é muito importante, os medicamentos são muito envolvidos, implicados nas intoxicações das nossas crianças. Então, a gente conhecer a dose tóxica, a dose terapêutica, a dose letal, e o conceito disso é importante também no atendimento. Alguém saberia me dizer assim, o que é uma dose letal? O conceito de dose letal? De 50% dos indivíduos que se envolveram no estudo, tá? Só 50%. Então, muitas vezes, os pacientes ingerem doses letais e acabam não evoluindo no óbito, graças a Deus. E tem medicações que têm uma faixa também muito próxima, né, do que seria a dose terapêutica, a dose efetiva e a dose letal. Então, são medicações mais perigosas. Vamos em frente. Trouxe uma sequência de imagens que achei muito legal, que foi... Essas imagens são feitas por inteligência artificial, tá? É muito legal, muito bem feita, porque a resolução não está tão boa, mas vocês veriam como ela tá bem legal. Mostra numa cena assim bem verossímil do que seria que vai se tornar depois um atendimento de uma criança que sofreu intoxicação exógena, né? Então, um indivíduozinho curioso, uma menina curiosa, que foi ali abrir um armário que ela teve acesso. E o armário está cheio de coisas interessantes, né? Coloridas, também não está dando para ver muito bem, mas são coloridas, tem formatos diferentes, chamam muita atenção dela. Então, ela coloca a cabeça para dentro, ela espia de novo, ela espia mais uma vez, e aí ela coloca a mãozinha para dentro e pega o que foi mais interessante. Pode passar. Que foi justo, ó, o caveirão ali, ó, né? E aí ela se interessou por isso. Isso é algo que a gente tem tem um papel, nosso papel de pediatras também na sociedade, de entrar nessas discussões, né? Da prevenção de acidentes, da prevenção do contato, até da confecção de certas embalagens, né? A gente alertar sempre os responsáveis, pais, professores. Nas escolas ainda acontece contato de crianças com essas substâncias que podem fazer muito mal. Então, os principais agentes implicados em eventos de intoxicação exógena na infância, disparados, são os medicamentos. Tem muito acesso fácil, e, muitas vezes, são medicamentos que elas estão tomando ou que indivíduos lá do domicílio estão fazendo uso. Os domes sanitários, principalmente os agentes cáusticos, que são usados na limpeza da casa, na limpeza dos diversos ambientes. Pesticidas, aí já vem bem menos na frequência, mas ainda acontecem, e acidente com alguns derivados do petróleo, os hidrocarbonetos, gasolina, querosene. Graças a Deus, a gente não vê muito, mas eles também estão implicados na casuística. Em frente. Trouxe um vídeo, não sei se vai rodar, eu acho que não vai rodar. É uma pena. Vai rodar? Não. Então, de uma forma assim engraçada, como eu gosto disso no meu dia a dia, essa cena é de 1975. E eu acredito que, como eu, muitos de vocês já assistiram esse episódio diversas vezes. Eu amo esse episódio. Seu Madruga Professor. E aí, ele, desse jeito dele, ele foi alertar as crianças sobre o perigo do contato com venenos, né? Então, de uma forma muito engraçada, ele passou o recado dele. Então, a gente tem que se perguntar quando é que a gente para de passar esse recado, né? Ainda acontece, muito. Então, vamos começar com as discussões dos casos clínicos. Eu trouxe casos que atendemos no IJF, alguns fictícios, a maioria reais, certo? Então, eu vou começar fazendo a leitura, mas eu gostaria também da gente alternar o microfone para que outras pessoas leiam
e não fique tão cansativo. Eu vou começar aqui. Um paciente de 8 anos, masculino. Esse paciente eu atendi numa terça de manhã, trazido da emergência do IJF, acompanhado pelo pai, a técnica de enfermagem do município de Boa Viagem. O pai contava que, há 2 dias, ele chegou com um filho de um trajeto que ele tinha feito de carro, da sede do município até a fazenda onde eles moravam. Ele tinha ido cedo para a sede e estava retornando. E que, quando ele chegou na fazenda e estacionou, a criança, ao sair do carro, gesticulou que estava sentindo muita sede. Correu até a cozinha e tomou o primeiro líquido que viu em cima da mesa. Estava uma garrafa de água mineral em cima da mesa. Alguns minutos depois, o pai percebeu o filho chorando e, em seguida, a criança iniciou episódios de vômitos. Foi assim, ato contínuo. Pelo menos 3 episódios de vômito. O pai percebeu que a boca do filho começou a sangrar. Eles procuraram a emergência lá do Hospital Municipal de Boa Viagem, fizeram sintomáticos, fizeram uma analgesia para ele, e, segundo o pai, começaram a tentar transferir para Fortaleza, porque não sabia do que se tratava. O pai informa que o filho está sem se alimentar há 48 horas. Foi uma das coisas que o pai mais brigou lá com a gente da equipe, que o filho dele estava com fome e que ele queria tomar um todinho. Com detalhes, né? O caso é com detalhes. E aí estava aguardando essa transferência, que realmente demorou bastante para os padrões da nossa regulação, tem sido cada vez melhor, mas demorou. No momento, o paciente, quando eu avaliei, estava agitado, choroso, muito irritado, e o pai disse que é fome. Como patológica pregressa, ele é um paciente portador de TEA não verbal. Por isso, ele gesticulou para o pai que estava com sede, ele não falou, estou com sede, preciso tomar água. Ele foi e tomou a primeira coisa que viu pela frente. Vamos para a parte do exame físico. Então, como eu falei, faz parte da nossa abordagem inicial, checagem de sinais vitais. Os sinais vitais dele estavam aí como constam, a frequência cardíaca de 95, ok, para 8 anos. Uma PA ok também, a febril, saturando bem o ambiente, com a frequência respiratória de 30, e um DX de 74, que eu atribuí ao jejum prolongado. Só volta um pouquinho lá para a gente... o restante do exame físico, ele estava com essa face de dor, choroso, irritado, mais Glasgow 15. E a horoscopia, essa não é a foto da criança. A gente vai ter uns casos que vamos mostrar fotos de pacientes, dos pacientes do caso. Esse não é, mas é muito aproximado da lesão que eu vi. Tá? Ele tinha essa mesma placa esbranquiçada sobre a língua, ele tinha essas feridas na boca. Vamos em frente. Vocês têm hipótese, gente? O que seria esse líquido que a criança encontrou em cima da mesa? Água sanitária. Tá. Era a nossa dúvida, era a nossa hipótese também. O que é o componente presente na... Pode ser soda cáustica também. A gente tem que lembrar que existem vários líquidos incolores e inodoros que são cáusticos, são tóxicos e simulam água. E, no caso específico desse paciente, foi muito sofrido, porque ele tomou com tanta sede, ele não se abalou em nada, então ele foi com tudo. Eu vou dizer para vocês, já vou adiantar, que não é água sanitária. Não é água sanitária, e uma das coisas que o Ciatox já falou de cara é que a água sanitária ele tenderia a repelir, por conta do odor mais forte. Então, é algo que não tem um odor tão forte. Eu tenho um outro QR Code aqui para vocês colocarem no Mentimeter. Aí tu pode abrir aquela... É a segunda, de baixo para cima. Se tiver muito cansativo, os QR Codes, a gente vai mudando. Tu tem que voltar. Volta. Eu acho que é esse. Esse aí. Ah, tá aí. Qual substância você diria que foi ingerida pela criança? Observação. Não foi água. Eu estava imaginando que alguém poderia dizer foi água, e ele vomitou porque ele já ia vomitar mesmo. Então, vamos lá. Eu preciso me aproximar para ver melhor. Então, eu coloquei as seguintes possibilidades aqui para vocês. Metanol, tetracloreto de carbono, benzeno, hidróxido de sódio e ácido sulfúrico. Um desses ele ingeriu. E aí a gente termina a enquete e vamos debater um pouquinho sobre por que vocês colocaram
Eu vi que a maioria das pessoas que respondeu colocou ácido sulfúrico. Eu concordo com vocês que seria uma boa hipótese, mas não foi isso que ele ingeriu. O sulfúrico ele não tem cheiro, vocês acreditam? O clorídrico ele tem um tom amarelado e tem cheiro forte. O sulfúrico não tem cheiro. Mas o pulo do gato aí desse caso é pensar em que locais a criança poderia encontrar cada uma dessas substâncias. E é muito difícil. O ácido sulfúrico ele é usado em baterias de carro, até poderia ser. Mas não era o caso, tá na mesa da cozinha, seria uma coisa muito estranha. Desses aí, o que ele aí pode voltar lá para o PowerPoint para a gente colocar o desfecho lá do caso. Então, eu vou contar para vocês qual que foi a real. Eu vou pular essa primeira parte, depois eu volto para ela. Então, eu coloquei um textinho. Não, volta. É isso, esse slide. No segundo parágrafo, eu coloco o que é, né? O pai falava assim, era um produto de limpeza muito forte que a mãe tinha diluído para limpar a geladeira, e a mãe estava de costas, limpando a geladeira, enquanto ele entrou, ela não viu, e ele tomou 300 ml de soda cáustica. Isso, ele... As lesões, E a soda cáustica nesse hidróxido de sódio. Foi uma pegadinha também para vocês. Eu não colocar o nome mais usual, mas é o hidróxido de sódio, NaOH. Tá? Então, a mãe estava de costas, não percebeu, e foram 300 ml, que, para o pessoal, nossa equipe lá do Ciatox tem muita experiência com acidentes com adultos. Eles nunca tiveram um adulto que chegou a ingerir tanto, que dirá uma criança de 8 anos. E ele já tinha 48 horas de evolução, não esqueçam. Ele fez a endoscopia na terça-feira, com um laudo relatando uma extensa lesão necrótica circunferencial no esôfago, o aspecto friável sangrante. Eu acompanhei essa endoscopia, e, no final da endoscopia, foi passada uma sonda nasoenteral. A classificação de H, a gente vai detalhar um pouco mais adiante, mas é a classificação de lesões esofágicas secundárias à ingestão de cáusticos, sejam ácidos ou produtos alcalinos. O dele foi o 2B, depois só tem o 3A, depois do 2B, aí... Assim, foi bem grave esse caso. O desfecho dele ficou internado com a gente alguns dias, ficou com suporte, com IBP, dose dobrada, jejum, ficou em NPT, foi indicado antibiótico e corticoide. A indicação de corticoide é a partir do 2B, tá certo? Então, ele ganhou corticoide por isso, e ele ganhou antibiótico porque ele ganhou corticoide. Então, não se faz antibiótico de rotina para essas lesões extensas, apesar de assustadoras. Não se deve fazer antibiótico de rotina, porque você seleciona, e aquele paciente vai ficar internado um tempão, e, enfim, não é bom a gente selecionar, o CCIH não gosta. Foi transferido para o SEIBM poucos dias depois e ficou em segmento com o pessoal da digestiva e da endoscopia do IAS, para fazer as dilatações. Aí, nesse caso, não vai ser todos os casos que eu vou conversar um pouquinho, mas esse caso, eu resolvi detalhar um pouquinho mais sobre a ingestão de cáusticos. Pode passar o próximo. Aí. Então, eles são especialmente importantes na nossa população infantil pré-escolar e adolescentes que fazem tentativa de autoextermínio. Lá no IJF, a gente, da emergência pediátrica, nós não atendemos adolescentes, mas todo o plantão que eu converso com meus colegas clínicos tem pacientes com tentativa de autoextermínio, muitos adolescentes, e muitos também ficam na nossa UTI, não é? Então, nunca esquecer, que eles fazem essas tentativas, e, se tem acesso, pode acontecer. Então, o cáustico ele é um ácido forte ou uma base forte. O ácido forte, pH menor que 2. Né? Aí, lembrar do clorídrico, o sulfúrico, que a gente já falou, eles estão presentes em produtos de limpeza em geral, que as pessoas ainda colocam em casa, alvejantes, limpador de metal, de pedra, e as baterias de automóveis com ácido sulfúrico. Já os álcalis, né? Hidróxido de sódio, não esquecer, e o hidróxido de potássio. Aí eu até botei a fórmula do hidróxido de sódio. Eles estão presentes em detergentes, alvejantes, eles são largamente utilizados. É muito mais comum acidente com alcalinos do que com ácidos. Podemos ir em frente. Olha o diabo verde ali, que a gente adora. Né? A fisiopatologia da lesão cáustica por ácidos é um pouquinho diferente da lesão pelas bases. Por ácidos, ocorre uma necrose de coagulação, tende a ser uma necrose mais branda, entendam, entre aspas,
E pelas bases ocorre necrose por liquefação, ocorre reação exotérmica em contato com a água, então, além da queda do coice, né? Então, lesiona e queima, e elas têm ação corrosiva direta. Então, a base é muito pior. Em frente. Então, eu já tinha tocado nesse assunto no começo da apresentação, as informações importantes que a gente precisa documentar num paciente que tem suspeita ou que confirmou que ingeriu um cáustico. Qual foi o produto? Qual é a concentração? Por quê? Porque o pessoal aqui, não sei se vocês têm costume disso ou conhecem alguém que tem costume, mas algumas pessoas compram produtos sanitários que são feitos nos bairros. Vocês já viram isso? Na garrafinha de 2 litros, rosa, verde, azul, branco. Né? E aí é maravilhoso, né? Só que aí, em geral, esses produtos eles estão numa concentração mais baixa, certo? Eles diluem bastante para poder vender mais barato. E aí a gente sempre pondera junto, o atendimento é feito em conjunto com a equipe do Ciatox, se aquele acidente foi de maior ou menor risco. Então, o produto e a concentração, quando é um produto comercial, aí ele já tem lá no Ciatox rótulos, conseguem acessar rapidamente na internet e checar a concentração. Havia disposição, se foi soda cáustica, inclusive, importante falar, ela pode ser inalada, e costuma ser um acidente muito grave, tá, quando ela é inalada. O volume da ingestão, tempo de exposição àquela substância, a forma de apresentação, se é líquido, se são grânulos, uma pasta ou se é sólido, a presença ou a ausência de alimentos no estômago. Por quê que é importante? Saber se o paciente se alimentou antes de mandar brasa na soda. Você pode ter a reação do alimento com o cáustico, distender o estômago e o paciente faz uma reexposição ao cáustico quando ele vomita. Essa criança, gente, vocês lembram que ele vomitou 3 vezes? Foi e voltou. Pá, pá, pá. Então, ele foi lesionado muitas vezes. Exato. Isso, só suporte. No caso da água sanitária, que é o hipoclorito, ele não tem tanto risco, principalmente se não causa lesões na boca. Exato. Hipoclorito a gente recebe muito lá no JF. Em geral, é só observação e liberam para casa. Mas, no caso desse menino, ele teve lesões muito graves. E, assim, no contexto do autismo, a gente sempre tem que estar conversando, né, sobre isso, nós que atendemos tantos. Enfim, e documentar se você acha que o acidente foi intencional ou acidental. E aí eu estou já tocando também um pouco no assunto da segunda aula, porque não esqueçam que acidentes podem ser impostos às crianças. Tá? Não esquecer que tem muita gente ruim no mundo. Vamos em frente? Então, no caso da ingestão específica da soda cáustica, eu coloquei aqui uma série de sinais, né, e sintomas, manifestações clínicas que o paciente pode apresentar, a depender de até qual topografia essa soda cáustica chegou. Então, desde a orofaringe até o intestino, lesões esôfago-gástricas, e pode acontecer, inclusive, a perfuração de vísceras. Tá? Os casos mais leves, a criança já sente queimar imediatamente no primeiro contato e ela repele a soda. No caso desse menino, não, foi 300 ml para dentro. As complicações podem ser precoces e podem ser tardias. Inclusive, assim, perfuração normalmente costuma acontecer até 96 horas após o evento. E tardias, o que é a principal complicação, gente? Estenose é a principal, mas a mais temida é o CA gástrico. Tá? Ele aumenta em 1000 vezes a chance do paciente ter CA de células escamosas no futuro. Uhum. Vamos em frente? Uhum. Então, suporte que já mencionei anteriormente, paus, manutenção de via aérea, manter o paciente estável hemodinamicamente, sempre checando o ABC. Se instabilidade de via aérea, não ficar tentando entubar o paciente. Se tiver dificuldade, se a via aérea for difícil, já é bom chamar o cirurgião e conseguir uma via aérea avançada. Porque, na hora que você fica tentando entubar esse paciente com tanta lesão, você vai repetir bastante lesão, né? Você vai relesionar o paciente muitas vezes. Procedimentos que são contraindicados, que a doutora aqui já comentou, no caso da ingestão de soda cáustica. Você induzir vômito, isso era uma prática em relação a alguns tóxicos. Você usa, não sei se vocês já ouviram falar na IPECA.
Ipecacuanha. Lá em São Paulo, eu ouvi falar bastante na Ipeca, porque as pessoas, alguns imigrantes da Bolívia e tudo, eles provocam vômito e usam ainda muito Ipeca. Já no Brasil é proscrito, há muito tempo. Então, indução de vômito, nem pensar, vocês já entenderam o motivo. Lavagem gástrica, do mesmo motivo, você pode induzir vômitos colocando líquido dentro da cavidade gástrica. Não administrar carvão ativado, isso é um pouco polêmico. Nas primeiras 4 a 6 horas, ainda pode ser considerada a administração de carvão ativado para alguns tóxicos, mas para a soda cáustica ingerida na forma líquida, não. Ele não vai ter um bom papel de absorver, né? A neutralização com ácidos, também nem pensar, porque você vai relesionar. E sondagem às cegas também não deve ser feita. Deve ser feito o que foi feito nesse caso, endoscopia e sondagem para que seja mantido o pertuito e o paciente possa se alimentar depois. A endoscopia deve ser... não, tranquilo. A endoscopia deve ser feita de preferência de 12 a 24 horas. Esse caso que eu passei para vocês não foi o ideal. Aqui a classificação de Zargar, que não é algo que nos interessa tanto, mas é importante que a gente lembre de consultar, conversar sempre com o endoscopista e bater as condutas, né? Se ele está vendo um 2A e você está conduzindo como um 3B, aí chega até o 4, né? Eu falei que era até o 3. Mas a gente conduzir a coisa em conjunto, tá bom? Mas aí ele vai passando tudo que... a progressão de uma lesão muito grave, desde o edema e hiperemia de mucosa até a perfuração. Facilmente consultável online, gente. Vamos em frente? Então, condutas... porque saiu bem desconfigurado. As condutas universais para a ingestão de soda cáustica. Jejum para endoscopia. Então, que bom que o pai não deu o TOD para o rapazinho. As lesões grau 1 até 2A, o paciente deve se alimentar precocemente. E, a partir da 2B, esse paciente vai ter alimentação enteral ou parenteral. No caso nosso, foi para NPT. E todos vão ganhar IBP. As específicas que eu já comentei, corticoterapia, o antibiótico só a partir do 2B, Zargar 2B, e o segmento endoscópico deve ser feito precocemente, em 2 semanas. Vamos em frente. Aí passamos para o caso 2. Eu tentei fazer o máximo possível para preservar o que seria a substância que está descrita aí na história. Esse caso, quem atendeu fui eu. Também. E é um caso que teve um desdobramento bem interessante, porque esse caso... eu não vou falar ainda, não. Então, a paciente... Eu vou ler de novo, porque acho que está difícil, né, pela resolução. Prestem bem atenção, então. É um paciente proveniente da UPA Canindezinho, com o seguinte relato. Há 4 horas, a mãe percebeu a criança mais molezinha, entre aspas, preferindo ficar deitada, evitando andar, perdendo a força quando anda ou senta. Essa era a queixa da mãe, que a criança não estava mais andando, só queria ficar deitada, estava muito mole. Mãe informa que observou a filha brincando com alguns comprimidos azuis que estavam na bolsa desta senhora, da própria mãe. Não sabe informar a composição do comprimido, mas refere ter quase certeza ser pi. A mãe interrompeu o uso do pi há 3 meses e informa que deixou comprimidos na bolsa fechada e que não tinha culpa nenhuma se a filha estava brincando na bolsa dela. E foi bem assim que ela falou. A criança tem... na época, eu tenho que checar. Eu acredito que tem alguma outra informação. Mas entre 2 e 4 anos. Entre 2 e 4 anos. Eu sei porque o desdobramento aconteceu e ela estava com essa idade. Mas, enfim, eu posso me equivocar também. Mas, enfim, era uma criança em idade pré-escolar. Há 3 meses... o peso dela ali está 13,8, então bate com essa faixa etária. É isso mesmo. Então, ela interrompeu há 3 meses, deixou combinar a bolsa fechada, desconhece outra possibilidade de intoxicação exógena. Então, eu perguntei ativamente para essa mãe, já chegou triada com uma hipótese de intoxicação, e eu fiquei perguntando, mas não tem nada mais que ela possa ter tomado? Não, estava brincando lá com os comprimidinhos lá e ficou desse jeito. Então, o caso estava dizendo para mim o que tinha acontecido, né? Estava gritante, nega diarreia, negava vômitos, febre, e aí ela falava muito dessa sonolência, de fato a criança estava sonolenta, e falava de uns tremores também, que eu não visualizei. Nega comorbidades, a menina não tinha doença nenhuma, mas informa uma internação recente no Valdemar, ficou internada por um gastroenterocolite lá,
Teve alta dia 16 de maio, recebeu 7 dias de antibiótico. A mãe colocou isso como uma coisa muito importante que aconteceu com ela e que ela não esperava que tivesse acontecido isso agora, de ter que voltar para um hospital. A última refeição dela foi 8 da noite, ela chegou meia-noite e 55, não sei se está dando para ver ali no canto. Tomou água às 5 da tarde e coloquei ali 5h20, suco com bolacha, certo? O exame físico dela não tinha nada que chamasse a atenção, a não ser o estado sonolento dela, e as pupilas estavam mióticas. Acho que é isso. Colocamos hipóteses. Esse caso, eu acho que nós não temos QR Code. Dá só uma olhada no próximo slide. Nós temos um QR Code depois desse slide do pulo do gato. Espera aí, calma, volta para o pulo do gato. Então, discutindo esse caso com vocês, é porque a pergunta do QR Code é diferente. Os elementos-chave para o diagnóstico do que essa criança ingeriu, ou da síndrome, da toxíndrome que vocês estão, que está descrita, é ela mais molinha, sonolenta, sem conseguir andar, e o pulo do gato veio. Durante a avaliação, então, chegou-se a tox, eu não estava conseguindo, até esse momento, entender a toxíndrome, eu estava vendo só ela rebaixada, e não via esses tremores, e estava começando até a suspeitar da mãe. E durante a avaliação do CA-tox, a criança apresentou um movimento distônico importante, associado à aversão do olhar para cima, isso eu presenciei, mas não perdeu a consciência em momento algum, o que ajudou a fechar o diagnóstico sindrômico. Quem fechou foi o farmacêutico do CA-tox na hora. E aí a gente tomou as medidas. QR Code. Essa cor não ficou boa que eu escolhi. Foi mal, galera. Então, nós temos algumas possibilidades. Vocês estão respondendo? Só 2 pessoas responderam até agora. Ou alguém colocou ali extrapiramidal e 2 extrapiramidal, reação extrapiramidal, mais uma. Quem dá mais? Quem dá mais? Então, esse caso foi mamão com açúcar para vocês, né? É uma reação extrapiramidal, de fato. A substância que ela havia ingerido, o comprimido usado pela mãe, o haloperidol, né, que é largamente utilizado por adultos, e não por algumas crianças, mas uma colega psiquiatra, quando eu relatei esse caso para ela, ela disse que, inclusive, no dia a dia da psiquiatria do mental, eles dão para os pacientes a receita do antagonista, do antídoto, para contrapor o efeito de repente, o paciente fizer uma intoxicação pelo haloperidol. Eles já vão com a receita do biperideno, que é o antídoto de escolha. Pode voltar lá no PowerPoint, acho que fechou a questão. Antigamente usava o Fenergan. Também. Era isso que eu ia falar. Eu vou tocar nesse ponto. Na falta do biperideno, o que a gente pode fazer? Isso. Ela fez perfeita a distonia lá na hora, fez quase... Eu achei inicialmente que poderia ser uma crise convulsiva, mas estava consciente o tempo todo, e o episódio distônico foi perfeito para fazer o diagnóstico, e aí a conduta da gente foi rápida. Tá. É um dos mais implicados. As fenotiazinas, né, que a clorpromazina e a levomepromazina, que é o Amplictil, e o outro, eu esqueci, o Neuleptil, que é esse largamente utilizado, o haloperidol e o nosso conhecido Plasil, contraindicado para crianças menores de 1 ano, e, ao meu ver, deveria ser proscrito, não deveria ser mais utilizado para criança nenhuma. Ainda recebemos crianças usando Plasil, infelizmente, que vem do interior, com TCA e vômitos, e a galera ainda usa. Plasil. Então, eu não sei os postos, mas nos hospitais a gente tenta a bromoprida, ondansetron, mas do interior ainda vem Plasil. Então, o mecanismo de ação dessas medicações é inibir o receptor D2 de dopamina, mas não vai ter tanta interferência saber o mecanismo de ação para a gente se conduzir. O tratamento sugerido, aí eu coloquei lavagem gástrica, carvão ativado, vai depender do tempo entre a ingestão e o aparecimento dos sintomas e a dose que o paciente
tomou e a intenção, tá certo? No caso dessa criança, não foi uma tentativa de autoextermínio, ela tomou inadvertidamente. Pode ser feita essa medicação sulfato de sódio, eu tenho um total de 0 experiência com essa medicação, mas está no nosso guia do Ciatox, então eu coloquei aqui. E não tinha no IJF quando nós precisamos. O carvão, e aí vem o biperideno, né? Então, perfeito. Biperideno, antídoto, tem lá no nosso sistema para prescrever lá no IJF. Pá, liguei para a farmácia, traz o biperideno. Não, doutora, não tem um biperideno. Então, na falta, não se apoquentar, tem a difenidramina, 1 miligrama por quilo dá para ser feito, lembrando que vai causar aquela sonolência e tudo. E, se não tiver difenidramina, a gente apela para o primo da difenidramina, que é o dimenidrato, o Dramin, que foi o que aconteceu com essa paciente. Não tinha nem biperideno, nem difenidramina, nem Dramin na farmácia JF nessa noite, de quinta-feira. E tinha uma técnica de enfermagem, que tinha um comprimido de Dramin na bolsa. Era uma técnica do corredor. E a dose que a gente precisava para essa paciente era meio comprimido naquele momento e 6 horas depois. Então, foi uma técnica que salvou a gente. Porque a gente não ia conseguir farmácia naquele horário, aquele aperreio. E deu tudo certo. Eu coloquei o desfecho aí do caso, se eu não me engano, no próximo slide. Biperideno, coloquei, né, o que fazer. Eu tinha colocado um gifzinho aí para vocês, mas não está rodando. Meses depois, aí vem o desenrolar. Meses depois, essa criança é reinternada no HU, outro hospital que eu trabalho. E eu tenho uma coisa assim, que eu tenho um problema com minha memória, é muito boa. Marília sabe. A minha memória é muito boa. Quando eu começar a perder, todo mundo já vai saber, mas ela é muito boa. E aí eu vi o nome dessa paciente, que era um nome bem diferente, e eu soube de um evento que teve na enfermaria de uma mãe que agrediu alguns membros da equipe lá da gente da pediatria. Agrediu mesmo, polícia e tudo mais. Foi uma situação bem dramática. E eu disse, nossa, esse nome... Acho que eu já atendi uma criança com esse mesmo nome. E aí eu tive essa curiosidade lá no IJF, a gente consegue resgatar no sistema. E aí eu tive esse feeling de olhar lá. Mas achei estranho, porque assim, era uma coisa distante, já tinha vários meses, tinha pelo menos 8 meses que eu tinha feito esse atendimento. E lá no HU, era essa criança, tá? Era essa mesma criança. Ela estava internada porque a mãe estava dizendo que ela tinha uma hematoquesia. Ela tinha um sangramento nas fezes, e a mãe insistia muito com a investigação. E aí até arrepio de falar, porque aí eu cheguei para a nossa colega, que é chefe da enfermaria, e eu disse, eu atendi essa criança. E, no dia seguinte, isso era uma segunda, na terça-feira eu estava no IJF, eu bati essa foto e mandei para o celular dela, do atendimento. Eu disse, olha, ela já tinha estado no Valdemar para uma gastroenterite, ela ingeriu o comprimido da mãe e aconteceu tudo isso. Foi um barraco grande, porque ela queria uma colonoscopia lá no HU, enfim, e a menina pegou infecção viral e ela não queria esperar. E, enfim, fechou um caso de Munchausen, tá, no final. Então, ficamos sempre bem atentos. Não que assim, a gente deva recordar tudo de todos os pacientes que a gente atende, mas, se for um caso que é esquisito, é bom a gente ter um registro, sabe? Ter uma gavetinha lá para casos estranhos. E esse foi um. Vamos adiante. Isso é próprio quem trabalha. É o frotão que deixa a gente assim. Então, caso 3. Eu posso continuar lendo? Não sei se... Paciente... acredito que mais um outro caso. Paciente de 3 anos e 3 meses, masculino, veio de Calcaia, trazido a esse pronto-socorro acompanhado da mãe, que falou para a gente lá, que fez um contato com o WhatsApp do Ciatox e JF, foi orientada a vir. Essa é a história que ela contava. Entrei em contato com o número daqui, mandaram eu vir. Ela fala que o filho estava estranho, desde que o encontrou deitado no chão da cozinha há cerca de 2 horas. Ela pegou ele no chão da cozinha, estava salivando muito, e, ao redor dele, uma poça de urina. Foi isso que ela viu. Ele não tinha doença nenhuma, e não tinha alergia a nada, não tinha nenhum problema, nem fazia nenhum acompanhamento. E chegou no IJF nessa condição, aí, com esses sinais vitais, que é flagrante uma bradicardia, uma frequência de 68, a PA ainda estava bem boa, DX de 102, a febril com a frequência respiratória até ok, 32, mas com a bradicardia tanto na ausculta como confirmada no monitor.
No exame físico, no restante do exame físico, ele estava em regular estado geral, sonolento, mas reativo. Já matou, né? Vamos passar adiante. Esse é o caso mais curto. Eu coloquei essa hipótese, mas a doutora aqui já colocou a hipótese de uma intoxicação por um organo fosforado, lembrado os carbamatos também. No caso dele foi um carbamato. Foi o conhecido, difundido, já bem, mas que ainda provoca muitos acidentes, o chumbinho. Não é? Porque aí o organo fosforado vai ser usado mais como pesticida, né? Aí tinha um QR Code, mas vamos passar adiante, porque a gente ainda tem uma outra apresentação. Então, eu coloquei, né, o elemento-chave para o diagnóstico dessa síndrome. A salivação excessiva, a miose e a bradicardia. Então, o tônus parasimpático desse paciente ele estava bem estimulado. Nossa. Meu Deus. Saiu? Então, levei um caramba, porque eu pedi para um envenenamento e acabei levando o paciente para a UTI. Nossa. Quando cheguei na Senhora da Conceição, levei outro caramba, porque não tinha regulado direito. Meu Deus. Interessa, a criança foi salva. Não me mandaram ambulância com o médico, disse que não tinha. Pois pode mandar ambulância, porque eu ainda fui deixar. Cheguei lá, não tinha vaga, aí tinha uma menina do Nossa Senhora da Conceição. De plantão? Na UTI de lá, sim. por distúrbio de eletrolito, que é ácido base. Certo. Eu conheci a menina, que a menina tinha sofrido parada e tudo. Eu digo, eu levo ela para Nossa Senhora da Conceição. E permutou. Na hora mesmo permutou? Dois carões, Mas salvou os dois. a criança foi salva. Então, eu coloquei o ratinho para a gente não esquecer. Vamos em frente. Aí eu chorava. Quando eu levava carão, eu chorava. Então, vocês estão diante de uma síndrome colinérgica, tá, gente? Lembrar dos organofosforados, dos carbamatos, que são os inseticidas de uso bem difundido. Nossa população ainda tem muito costume de usar o Aldicarb, que é o nome comercial dele. E a fisostigmina também poderia provocar a mesma síndrome. Mecanismo bem já conhecido de inibição da acetilcolinesterase. Então, inclusive, vai ser um parâmetro laboratorial que a gente vai acompanhar do paciente depois, que é a dosagem da enzima. As manifestações clínicas são muitas já estavam presentes lá no caso. Eu coloquei a bradicardia, a cialorreia. Esse paciente depois evoluiu com broncoespasmo também, que está descrito por conta do aumento da secreção brônquica. Náuseas, vômitos, dores abdominais, salivação e lacrimejamento excessivo, a miose, mas assim, miose e bradicardia, tem que levantar essa hipótese sempre, tá? Uma criança que estava bem, estava brincando até pouco tempo antes, e aí do nada ela está desacordada e chega para você dessa forma, tem que levantar a hipótese de intoxicação por carbamato. Tá? Os efeitos nicotínicos, então, pode levar a fasciculação muscular, a cãibra, a fraqueza, a reflexia e demais efeitos. Cefaleia, tontura, é um calhamaço de sintomas, mas miose e bradicardia, não esquecer. Em frente. Então, o tratamento sugerido de síndrome colinérgica tem aquele mesma peculiaridade da lavagem, carvão ativado, a depender do tempo entre a ingestão e o início dos sintomas. Mas a preconizada é a atropina, que pode ser feita em doses sucessivas, até que você atinja uma frequência cardíaca maior que 75, a criança fica estável hemodinamicamente, e você pode, inclusive, fazer uma bomba para 24 horas, aí o paciente já vai estar no ambiente de UTI. A alcalinização, né, fazer bicarbonato, EV, para alcalinizar, é preconizado e que você deve manter o pH sempre ali no limite superior, em torno de 7,45. Então, pode fazer bicarbonato sem medo, desde que a ventilação permita. Tá? Os sintomáticos, caso tenha crise convulsiva, pode fazer benzo. Porque carvão ativado ou caixão? Porque evolui bem rapidinho para a morte. Esse caso, o paciente sobreviveu. Não, estou dizendo que se não fizer o carvão... Se não tiver, vai embora. Eles fazem rápido. Os exames sugeridos que eu já tinha comentado, a dosagem da enzima, a gaso, o paciente ficar monitorizado, eletrólitos, tudo mais que essa criança com certeza vai ficar em ambiente de UTI, tá? Idealmente. A observação do paciente pode ser
por um período relativamente curto, mas porque essa medicação é um inibidor reversível. Se fosse irreversível, né, era o óbito. Adiante. E aí o desfecho desse caso é bem simples, como mais de 90% das crianças que ainda se intoxicam por carbamatos, ele teve alta bem sem sequelas. Eu tirei esse dado de um trabalho que foi feito no IJF, no início dos anos 2000, confirmado em vários outros fontes da literatura. Então, tem um desfecho bom. Em frente. Caso 4. Pacientinho de 5 anos, menino, aqui de Fortaleza, trazido pela mãe, que informa que a sua irmã e seu cunhado estavam cuidando do menino. E que eles não sabem ao certo o que aconteceu, sempre assim, né? Recebeu uma ligação da irmã pedindo que viesse buscar o menino, pois ele estava muito sonolento e havia vomitado uma vez. Antes de chegar ao IJF, ela teve numa UPA, foi orientada a vir por meios próprios a este hospital. Infelizmente, isso ainda acontece. Pois poderia ter ocorrido um acidente, a pessoa da UPA fez essa hipótese, que pode ter acontecido um acidente, e que o cunhado e a irmã não contaram, e que precisaria ir para o IJF fazer um exame, que a gente já sabe que é a tomografia. A mãe conta ainda que a sua irmã disse que há poucas horas o menino estava bem, até mais agitado que o habitual. Isso era um final de semana. Nega comorbidades e alergias. A frequência cardíaca dele estava ok, PA estável, DX ok, afebril com frequência respiratória boa. Um peso estimado de 24 quilos, é um menino bem gordinho. Estava em regular estado geral, sonolento e pouco reativo ao exame. Foi isso que nós encontramos. O Glasgow dele, 12, está ali embaixo. Tinha uma resposta abertura ocular ao chamado, resposta verbal de afastamento, resposta motora também boa. Pupilas isocóricas, aí saiu o erro de digitação, e fotorreagentes. O que vocês pensam, gente, desse caso? Esse caso, se eu não me engano, não tem QR Code. Passa o próximo. Pronto. Não passa para o outro. Hipótese. Aí teria um GIF aí para vocês, mas para divertir. O que vocês pensam desse caso? O que chama mais atenção desse caso? A sonolência, né? E aí dá para abrir várias hipóteses, né? Para ele pode ter convulsionado. Oh, peraí. Pode ser uma intoxicação alcoólica, né? E foi. Pode ir adiante, que a doutora Francesa matou aqui, ó. Pois foi. Sonolência não habitual. Gente, a chave desse caso é que ele estava bem até poucas horas antes, ele embriagou. Ele embriagou, porque ficou sem supervisão, tomou um porre. E sonolência não habitual, rebaixamento do sensório precedida por agitação, que é o que acontece quando a gente toma bebida alcoólica. O menino, ela falou, ele estava até mais agitado que o normal. E depois ele, ó, desabou, bebinho, passa adiante. Então, o que acontece com a gente? Ele teve o vômito, ele teve a sonolência, e aí passa próximo. É a síndrome depressora do sistema nervoso central, é assim chamado, que acontece com a gente com a ingestão de bebida alcoólica. A desinibição, sudorese, quem já passou por uma situação assim de beber um pouquinho a mais, né, sabe o que eu estou falando. Umas palpitações, e depois vem tristeza, um humor deprimido, vem os vômitos, pode levar, inclusive, até coma. A hipoglicemia, também, que ele não tinha. Depressão respiratória, que ele não teve. Só teve o rebaixamento mesmo do sensório, aí coloca os vômitos. O tratamento sugerido, a mesma coisa que a gente faz para os adultos. Glicose, pode fazer uma tiamina, hidratar e colo, no caso dele. Sim, o TCE não estava descartado, até porque, no contexto de ter ingerido a bebida alcoólica, ele também poderia ter se machucado, né? Muito bem. E os exames sugeridos, aí, a glicemia e a alcoolemia, que, até onde é meu conhecimento, a gente não dispõe lá no IJF, a alcoolemia, deveria ter. Eletrólitos, função renal hepática, coagulograma, gaso ou oximetria. Se o paciente estiver estável, não tem por que submeter a exames, né? E se você tem a história bem compatível com a clínica, nesse caso, a gente não sabia muita coisa, então ele colheu exames. Adiante. O desfecho aí foi a história que surgiu depois. O tio estava bebendo cachaça, deixou a garrafa e a criança sem supervisão. Aí a criança, né, ali, ele gordinho, né, acho que se atraiu por aquilo ali, tomou um pouco e aí teve os efeitos. Ele ficou bem, teve alta depois de 12 horas, ressaca curada.
Em frente. É o nosso último caso, antes da gente passar para a nossa segunda apresentação. Alguém quer ler um pouquinho? Não? Eu quero, doutora. Paciente de 7 anos, sexo feminino, procedente de Fortaleza, trazida pela avó, com quem mora atualmente. A avó informa que a neta está com um comportamento estranho e que suspeita que alguém da rua tenha feito algo de ruim com a criança. Relata ainda que há pelo menos 2 dias a menina não dorme à noite no horário habitual, fica conversando em voz alta e sozinha, apesar de dizer que está vendo pessoas pela casa e que quer dormir em horários diferentes. Nega outras queixas, aceita a dieta. Última evacuação há 7 dias. Nega o uso de medicações pela criança. A avó informa tomar remédio para pressão e diabetes. Da história pregressa e constipação. Só pontuar alguns aspectos do exame físico, né? Ela estava com uma frequência cardíaca de 150, então, inegavelmente taquicárdica. A PA alta, mesmo sem saber dos parâmetros de percentil e tudo mais, a gente sabe que isso é hipertensão. A DX estava 7,7, a febril com a frequência respiratória ok, e um peso estimado de 20 quilos. Compara com aquele outro caso, um menino de 5 anos, 24, ela 7 anos, 20 quilos. Então, tinha uma magreza, certo? O que mais? Estava agitada no exame, bem assim, ativa, mas pouco cooperativa, gritando com a equipe, que não queria que ninguém pegasse. E no exame físico, sim, tem vários achados, né? Ela também tinha pupilas levemente midriáticas, mas fotorreagente, levemente midriáticas. Em frente. Eu escolhi esse GIF porque me lembrou essa paciente. Ela estava exatamente assim, gritando, ela tinha mais ou menos essa idade. E a gente tem um QR Code. Aí é o último QR Code daquela lista. Engraçado, para a doutora Fran não está aparecendo. Ah, é aí. Não vai, não? Engraçado. Ele vai... Muita gente conseguiu pegar, conseguiu abrir o questionamento. É o último... Isso. Na sua opinião, qual das situações abaixo melhor explicaria o que a criança tem? Então, eu coloquei aqui algumas hipóteses. Lembra da história da avó, né? Que ela acha que deram alguma coisa. Não é porque a gente está numa aula de intoxicação que esse é um caso de intoxicação. Eu posso estar... Né? Aqui a gente tem essa liberdade. Então, transtorno de ajuste, psicose infantil, o que mais que tem ali, gente? Intoxicação exógena, vítima de abuso e terror noturno. Nem por ela estar agitada no momento lá do exame físico. Eu acho que ela podia ter tomado alguma coisa que podia ter dado agitação, ter subido a pressão, ter alguma Entendi. frequência cardíaca. Certo. Alguém deu uma bala para ela. Sim. É um caso de intoxicação exógena, tá? Volta lá, PowerPoint. Nesse caso dela não é crack, gente. É bem mais fácil do que crack. Mas os elementos é bem mais fácil de conseguir. Na rua. Então, os elementos-chave para o diagnóstico dessa criança é a agitação, que a doutora colocou muito bem, a possível alucinação descrita pela avó, então, nem todo quadro que parece psiquiátrico ele é. Constipação da criança era pista importante também para o que estava intoxicando ela. A midríase, que, nesses casos dessa substância, costuma ser leve, eu até pontuei isso, é uma midríase leve, ela chama pouca atenção, e a magreza da criança. Porque a magreza, gente, a avó negou que ela estivesse tomando qualquer coisa, falou que ela estava comendo, mas passa o próximo aí. A avó
estava dando uma medicação para ela, uma medicação orexígena, o apevitim, a ciproheptadina. Nossa, assim, eu acho que dos casos de intoxicação exógena que eu já atendi no IJF desde que eu estou lá, a substância mais implicada, ciproheptadina. É engraçado ele ainda está assim, ainda tá disponível, porque é uma medicação que não tem dose segura, ele pode ter um efeito idiosincrásico, então, em uma criança, determina só o efeito orexígeno, em outra intoxica. A criança também pode estar tomando há meses e, do nada, ela intoxicar. Então, não acho uma medicação segura. Não é? E, em geral, é assim. É isso, a síndrome anticolinérgica, ele prende. Né? Ele prende. É como se a gente estivesse usando oxibutinina, que também, em excesso, vai causar essa mesma síndrome de intoxicação. É porque está desconfigurado, mas os agentes prováveis, atropina, escopolamina, tem diciclomina, espécies de plantas, zabumba ou saia branca. Esse aí vai ser mais de interesse para os adultos. Os antihistamínicos, gente, todos podem causar essa síndrome anticolinérgica. Todos que a gente usa mais. Só que, assim, hoje em dia, as medicações têm doses mais seguras. Né? No caso da ciproheptadina, ele está na classe dos antihistamínicos, por isso que aumenta o apetite. Tá? Por isso que aumenta o apetite. Antidepressivos terão todos esses que essa paciente tinha. A alteração do ciclo sono-vigília, então, sedada logo após tomar, e depois ficava agitada, passava a noite acordada, tocando o terror na casa, com delírio, com alucinação, e querendo gritar, e muito agitada. A sudorese ela não tinha, mas estava hipertensa. Aí ele pode causar hipotensão, mas ela estava hipertensa. A midríase discreta, movimento pendular dos olhos, nistagmo. Esse eu tirei do nosso manual do JF, por isso que está com algumas palavras com linguagem para leigo. Né? Eritema de face, hipertermia. Então, tudo que está contrapondo o tônus parasimpático vai aparecer numa intoxicação com essas substâncias. Tratamento sugerido, lavagem gástrica, carvão ativado com todos os poréns que acompanham. Em caso de convulsão, vai usar o benzo, vai oxigenar e, se precisar, vai colocar na ventilação mecânica um tempo, mas a maioria dos pacientes vai sair muito bem. Tá? Em frente. O desfecho foi a história que surgiu depois, que eu falei aqui para vocês. Né? Não usava medicação, e isso é muito comum. Muito comum, eles negam que usem qualquer medicação. Quando você vai aprofundar, aparece esse desgraçado do apevitim. A maioria das crianças, graças a Deus, não tem intoxicação, mas pode acontecer a qualquer momento. Sintomáticos e hidratação venosa, que foi o que ela recebeu, ficou em observação e teve alta um dia depois. Em frente. Essa bibliografia. Depois, gente, eu posso passar essa aula para vocês à vontade, com a bibliografia, com tudo. E aí está disponibilizado o WhatsApp do Ciatox, o guia prático da SBP, e aí era um outro GIF para vocês, para eu agradecer, mas a gente já vai conversar de novo.